Quero mais uma vez agradecer o convite do reverendo Edson, do Conselho, para estar aqui com vocês nesses dias. E temos caminhado no tema soberania de Deus, que nos dá segurança nesse mundo tão inseguro. E agora, nessa aula de escola dominical, nós vamos caminhar da seguinte forma. Eu vou fazer aqui a exposição do tema sobre a soberania de Deus, essa relação importante da soberania com o nosso dia a dia, porque eu acredito que toda doutrina tem que ser traduzida em prática. Senão nós vamos caminhar só para o academicismo vazio. O academicismo que não gera prática é vazio, é apenas a exposição, muitas vezes soberba de conhecimento, né? Então não é o nosso objetivo. Nunca foi o do Senhor Jesus, não é também do Evangelho. Então, durante esse momento, se você tiver alguma pergunta, você anota. Se a pergunta na hora de perguntas e respostas for fácil, eu vou responder. Se for difícil, o reverendo Edson está aqui. Temos vários pastores aqui reunidos, está simples, né? Então, não vamos ter problema algum. Eu não sei se nós vamos conseguir passar aqui, deixa eu ver aqui, deu. Ótimo. Recomendar para vocês sobre esse Deus que se revela. A indicação é esse livro, que foi escrito por vários autores, o Joel Bick, Armstrong, MacArthur Jr., Michael Horton, R.C. Sproul, Sinclair Ferguson. É uma mistura de batistas e presbiterianos que concordam em alguma coisa, isso é muito bom. Então, sola Escritura é o nosso texto. Vamos pensar um pouco sobre esse tema. Quando nós entramos sobre o estudo do ser de Deus, quem é Deus? Porque nós falamos assim, eu creio em Deus, Deus dirige a minha vida, Deus é o que há de mais importante para mim. Alguém pode dizer para você, fazer a seguinte pergunta, quem é Deus? Porque nós vivemos num contexto cristão, nós estamos no Brasil, então 90% da população brasileira acha que sabe quem é Deus. Acha que sabe quem é Deus. Mas você pode encontrar com uma pessoa que diz assim, eu queria entender um pouco mais de Deus, eu queria que você me respondesse, quem é Deus? Isso na teologia é chamado de teontologia. Então, o que é teontologia? É a união de theos, Deus, onto, que é o ser, o estudo do ser, e logia, que é estudo. Então, a teontologia é o estudo do ser de Deus. Então, conhecer o ser de Deus. Agora, como podemos conhecer o ser de Deus? Nós conhecemos o ser de Deus a partir de uma análise de conhecimento. Eu costumo dizer que a gente fala grego no nosso dia a dia muito mais do que a gente imagina. Por exemplo, quando você vai ao médico, ele diz assim, olha, nós temos um prognóstico. Né? Pró, no grego, é uma preposição, em direção a. Gnose, conhecimento. Então, prognóstico. Eu estou indo em direção a um conhecimento. Mas você vai fazer alguns exames, e aí, no final dos exames, você traz os seus exames aqui, e nós vamos ter um diagnóstico. Dia é outra preposição grega, significa cortar o objeto de estudo. Isso é dia. Então, no grego, quando você entra por essa porta aqui e corta esse templo e sai naquela porta de lá, você fez um movimento chamado dia. Você cortou o objeto de estudo por dentro. Então, agora você pode falar que conhece o templo, porque você andou dentro dele, você conheceu ele. Isso é um diagnóstico. Eu peguei o objeto do estudo, cortei, avaliei, analisei, estudei, aprendi, entendi. Agora eu posso dizer para você que eu conheço. Então tem muita gente que tem um prognóstico sobre Deus, mas não tem um diagnóstico sobre Deus. A teontologia é isso. Ela é uma análise, um diagnóstico sobre Deus. Você pega e sabe mais sobre Deus. É por isso que você está numa escola bíblica dominical. Esse é o momento que nós vamos chamar aqui de laboratório do conhecimento. Aqui nós vamos estudar, fazer um diagnóstico sobre o ser de Deus.
E quais serão os nossos procedimentos depois deste diagnóstico? Aí, a pergunta é, qual é o elemento que nós estamos estudando, ou vamos estudar, para conhecer Deus? Quais são os exames que nós temos na mão para avaliar, os parâmetros que nós vamos debruçar para ter o diagnóstico? A Escritura Sagrada. Então, só é possível avaliar Deus a partir do seu próprio ser e dos dados que nós tiramos do seu ser. E os dados do seu ser estão revelados na Escritura Sagrada. Ou seja, é impossível você ter um perfeito diagnóstico sobre Deus se não tiver os dados corretos sobre o ser de Deus, que emana da Escritura Sagrada. Logo, só conheço Deus a partir daquilo que Ele se revela. Logo, só conheço Deus a partir da Escritura Sagrada. Logo, qualquer opção proposta de se estudar Deus longe daquilo que Ele mesmo se revela como próprio ser, que é a palavra de Deus, é falho. Por isso que quando alguém diz assim, a natureza vai me dizer quem é Deus, ela revela quem é Deus, mas ela é julgada, sua revelação, a partir da Escritura Sagrada. Por isso que nós não adoramos sol, não adoramos lua, não adoramos estrela, não adoramos o mar, não adoramos nada na natureza, fora a Escritura Sagrada que revela que essa natureza foi criada por esse Deus. Por isso que teontologia é tão importante para conhecer o Deus soberano que nos criou e nos resgatou. Vamos ler juntos aí Oséias 4:6. Juntos. Conhecereis a verdade vos libertará. É um texto bíblico, não é um slogan político. Conhecereis a verdade vos libertará, é muito importante. Hoje em dia nós vivemos um mundo tão estranho, né? Que alguns textos bíblicos estão sendo usados em tantos lugares e nós perdemos essa liberdade de usá-lo, não podemos. Então, não estamos falando nada sobre política, nós estamos falando sobre algo muito mais profundo. Quando nós falamos de conhecimento, verdade, ética cristã, eu gosto muito da definição de ética que o Cortella fala. Ética é a percepção do que eu devo, eu posso e eu quero. Essa é a percepção ética. Tem coisa que eu quero, mas não devo, tem coisa que eu devo, mas não posso, tem coisa que eu posso, mas não quero. Quando eu respondo essas perguntas nessa relação, eu entendo o padrão ético. Isso, julgado à luz da Escritura Sagrada, é fundamental para nós. Então, quando nós falamos de conhecimento, estamos falando do conhecimento daquilo que Deus faz e se revela. Ok? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Boa parte dos nossos jovens cristãos, quando entram na universidade, eles são abalados na sua fé. Porque a carga da universidade é muito grande, de ensinos, muitas vezes, contrários àquilo que a Escritura Sagrada diz. Tem um dado estatístico que diz que 70% dos jovens deixam de frequentar uma igreja depois que entram para a faculdade. 70%. Isso é muito sério. Por quê? Porque lhes falta conhecimento. Então, nós temos que mergulhar nisso, no conhecimento de Deus, nessa verdade de Deus. O que a Bíblia fala sobre Deus que é tão importante para nós? Porque você pode se debruçar num conhecimento que ele não tem a ver com a sua vida, mas quando nós falamos sobre Deus, nós estamos falando sobre o que há de mais importante na história. Tudo vem dele, é sustentado por ele e vai retornar para ele. Então, ele é o princípio causal e ele é o final de toda essa história. Então, a existência da humanidade vem dele, é sustentada por ele, graça comum, e um dia nós retornaremos para prestar contas a ele, individualmente e também depois coletivamente.
Então, entenda que vai além, como eu disse, de questões sociopolítica, econômica, cultura, vai além. Então, não misture assuntos. Quando alguém fala assim, escuta, me fala um pouco sobre a sua igreja. Escuta, os evangélicos estão envolvidos com política, os evangélicos têm até tese de Weber dizendo que o capitalismo ele parte desse espírito protestante, né, na área econômica. O que você fala? Peraí, deixa eu te explicar uma coisa. Nós vamos falar sobre o ser de Deus ou sobre manifestações políticas, culturais, religiosas? Não, porque se nós formos entrar no ser de Deus, nós estamos entrando numa área de estudo muito mais profunda. Não empobreça o tema. Não empobreça o tema. O nosso diagnóstico é sobre Deus. Então, é como se você chegasse num laboratório e o diagnóstico, você falasse assim, olha, eu vou falar uma coisa boa para ninguém ficar preocupado aqui, tá? Eu vou ao médico eu quero jogar tênis, pronto. Então aí diz assim, antes de começar o exercício físico, vá ao médico. Ninguém faz isso, mas todo mundo sabe que isso é o caminho certo, né? Aí o médico fala, vamos fazer uma série de exames para ver como é que está seu coração, circulação, não sei o quê, barará, barará, barará. Então, estou usando esse exemplo positivo, tá bom? Aí você chega lá no final e o médico diz assim, agora eu vou fazer um diagnóstico. Aqui diz que você estava com um tênis azul, você tem que usar um tênis branco. O que isso tem a ver com a qualidade da minha saúde para jogar tênis? Entendeu a questão? Então, quando alguém diminui o assunto sobre o ser de Deus para questões religiosas, políticas, socioeconômicas, para teólogo, dá preguiça. Agora, quer ver uma coisa? Se você abrir o seu Instagram, o que é que você vai encontrar? Discussões sobre religião e muito pouco aprofundamento do conhecimento acerca do ser de Deus. Percebeu? Isso nos empobrece. Nos empobrece. Tem gente que transformou a grande revelação de Deus num objeto de estudo para coachings, para investimento financeiro, princípios de liderança. Isso é menor. Então, aqui o convite pegue o seu material de mergulho e vamos mergulhar. Vamos mergulhar, não vamos nadar em cima apenas, não. Vamos lá no fundo, nas águas profundas do conhecimento de Deus. Quando você sentar para ler Escritura Sagrada, mergulhe fundo. Não fica só com o snorkel, né? Sabe o snorkel que você coloca assim e fica no raso, né? Vendo os peixinhos. Não. Põe um tanque de oxigênio nas costas e vai, mergulha. Eu já tive essa experiência, eu fiz uma aula de mergulho, é impressionante. Se alguém já teve essa experiência, sabe o que eu estou falando. Você entra num novo universo, completamente diferente. A movimentação, a percepção é espetacular. Tanto é que a NASA, quando vai treinar astronautas, sabe como é que eles treinam astronautas? Numa piscina. A piscina mais profunda que existe no mundo está lá na NASA. Os astronautas treinam no mergulho, porque o movimento é lento. As percepções são diferentes. Por isso que a Bíblia nos diz que nós devemos mergulhar nesse conhecimento de Deus. Primeira coisa, então, da nossa afirmação, vem de Rod. A soberania de Deus é ser de direito absoluto de governar e dispor da obra de suas próprias mãos, segundo o seu próprio beneplácito. Essa soberania não repousa naquilo que a gente acha, repousa não em sua vontade de forma abstrata, mas na sua adorável pessoa. Independe daquilo que eu ou você declaremos como soberania. Rod vai mergulhar um pouco mais fundo. Ela é uma soberania infinitamente sábia, justa, benevolente, poderosa e ilimitada em relação a tudo quanto se encontra fora de suas próprias perfeições. Ou seja, ela vai além daquilo que você possa entender. Uma das coisas bonitas na nossa relação com Deus é a humildade que nós temos que ter nessa relação com Deus. Humildade. Nós nunca vamos conhecer a totalidade do ser de Deus e todos os seus projetos. Nunca.
Você pode se debruçar, estudar. Vou traduzir isso, nota de rodapé para a vida prática. Tem coisa que vai acontecer na sua vida que você não vai entender. Mas é aí que a fé é provada. É aí que o momento que você diz assim, Deus, eu não entendo. Eu não compreendo a sua vontade. Eu não acho justo. Tem hora que você vai dizer, não precisa levantar a mão nem apontar para ninguém, mas fala. Né? Tem hora na nossa vida a gente fala, Senhor, isso não é justo. O que está acontecendo não é justo. Mas aí vem o momento em que o conhecimento de Deus te leva à submissão. Deus, eu não entendo, mas continuo crendo na sua bondade. Eu não concordo no meu senso de justiça, mas eu sei que eu sou pequeno para compreender a tua justiça. Esse é o grau de maturidade que o conhecimento de Deus deve nos conduzir. O momento em que nós declaramos a nossa incapacidade e, ao mesmo tempo, fidelidade e amor a Deus. Isso é o grau mais alto de amadurecimento cristão. Esse é o momento em que a soberania de Deus faz toda a diferença. Tem gente que fica tentando explicar o inexplicável. Quando a Bíblia diz, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. A gente tem que dizer, é verdade, Senhor, eu não consigo compreender. Mas eu te amo assim mesmo, porque eu sei que o Senhor está certo, eu estou errado. Por isso que a Bíblia diz que a relação de Deus conosco é do casamento. Tem hora que o marido diz, eu não entendo o que a mulher está dizendo, mas ela está certa, eu estou errado. Não é verdade? Esse é o segredo de um casamento longo. Né? Eu não concordo, não é meu senso de justiça, mas ela está certa, eu estou errado. Né? Essa relação é maravilhosa, é de humildade, é de amor. E por isso a soberania de Deus mexe tanto com o nosso coração e deve trazer em nós essa consciência, essa base. Então, as bases da soberania de Deus. Em primeiro lugar, a sua infinita superioridade. Eu creio na soberania de Deus porque Ele é infinitamente superior, Ele é eterno, Ele existe antes do tempo existir. Então, quem sou eu para julgar a Deus? Eu acho muito interessante quando a Bíblia diz assim, e Deus predestinou aqueles para a salvação. Aí vem gente com a área de conhecimento desse tamanho e diz assim, eu não concordo, mas a Bíblia diz, mas eu não concordo, eu acho injusto. Você acha que o que Deus revelou é injusto? Eu acho. Tudo bem, se você chegou nesse ponto, que a sua justiça é maior que a justiça de Deus, que a sua sabedoria é maior que a sabedoria de Deus, que o seu conhecimento, meu amigo, quem sou eu para discutir com vossa divindade? A Bíblia diz, você não crê, eu vou fazer o quê? Então, a superioridade de Deus é infinita. Segundo, a posse dele, de todas as coisas como criadas por ele. Ele é o dono porque ele criou, tudo pertence a ele. Terceiro, a perpétua e absoluta dependência de todas as coisas a ele, para que existam, e de todas as criaturas inteligentes para que sejam felizes. E aí, nós vamos observar, por exemplo, vamos só para Apocalipse 4:11. Apocalipse 4:11. E tem vários textos citados aí. Olha o que a revelação do Apocalipse diz. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Aí vem uma palavrinha importante. Por quê? Você que está interpretando a Bíblia aí, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que aparecer por quê, a fim de, para que, grifa na Bíblia se a Bíblia for sua. Se for de outra pessoa, não grifa não. Tá? Porque é a finalidade. É entender a vontade de Deus. A fim de quê? Para quê? Por quê? Através de quem? Outras palavras que são chaves. Quando? Ontem, hoje, amanhã, outrora, antemão, vai grifando. Você tem que entender no texto, quando lê um texto, usar as seguintes perguntas para o texto. Quem? Para quê? Por quê? Quando? Como?
Faz essa colinha e lê a Bíblia fazendo essas perguntas. No texto, qualquer texto que você lê, que você vai perceber como a sua compreensão vai abrindo janelas, assim, ó. Perguntas tão simples na interpretação e tão profunda. Afinal de contas, nós estamos aqui para caminhar no caminho do conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, qual é a função da igreja? Dar à membresia as ferramentas do conhecimento. Por isso que a reforma protestante foi a reforma protestante. Porque ela deu à igreja as ferramentas da interpretação, as ferramentas do conhecimento. Não era mais agora uma missa rezada em latim, que 70% das pessoas não entendiam, de costa para o povo. Era um mistério. Não. Agora a Bíblia está na sua mão, no seu vernáculo popular, na língua que você conhece. E a função dos pastores é dar como docente a discência, que é a membresia, as chaves da interpretação. E mais, dialogar sobre a interpretação. Isso foi tão rico, gente, só um parêntese, que quando Calvino começou isso em Genebra, ele começou já na sua segunda ida a Genebra. Vocês lembram que Calvino teve 2 momentos em Genebra, né? O primeiro em que Farel para ele e diz: Calvino, você tem que ficar aqui em 1536, proclamar a palavra aqui, você não pode sair dessa cidade. Calvino não queria ficar em Genebra. Calvino estava a caminho de Estrasburgo, ele gostava de Estrasburgo, tinha bom gosto. Estrasburgo é uma cidade linda na França, tinha um amigo lá, Martin Bucer. Ele queria ficar lá estudando. Já que ele tinha sido expulso de Paris, ele queria ficar em Estrasburgo estudando. Aí, ele indo para Estrasburgo, passa em Genebra, a estrada está interrompida por conflitos. Farel diz para ele: você tem que ficar aqui essa noite, dormir aí. E aí Calvino fala: tudo bem, eu durmo aqui em Genebra. Genebra era a cidade conhecida como esgoto da Europa. O esgoto corria a céu aberto. Não sei se você sabe, quem desenhou as galerias de esgoto da cidade de Genebra foi João Calvino, no seu pastorado. Você vê que pastor inventa cada coisa, né? Né? Que funciona até hoje. Na parte alta de Genebra, as galerias funcionam até hoje. São aqueles túneis grandes, funcionam até hoje. Pastor, quando desenha esgoto, né? Depravação total do ser humano, vai ter que ser uma coisa bem grande, né? Então funciona até hoje. Aí Calvino fica lá 2 anos. Vocês se lembram que Calvino está pregando, a igreja está revoltada com Calvino, porque Calvino estava entrando na vida deles, lá na Catedral de Saint-Pierre. Ele havia criado um grupo que visitava a casa dos crentes para saber durante a semana se os crentes estavam vivendo em santificação. Graças a Deus que essa prática acabou. Mas Calvino inventou isso. Aí a igreja foi ficando revoltada com Calvino. E durante o sermão de Calvino, jogaram pedra em Calvino. Calvino e Farel saem fugidos da cidade de Genebra. E Calvino vai finalmente para Estrasburgo. E lá em Estrasburgo, ele fica quase 3 anos. Ele chega solteiro, conhece uma viúva chamada Idelete. Ela olha para ele, ele olha para ela. Namora, casa. E Calvino está feliz lá em Estrasburgo, né? 1539, 1540, 1541. Está feliz da vida, Calvino. Está casado com Idelete, é recém-casado, escreve comentário de Romanos, termina em latim a revisão das Institutas, toma café com Martin Bucer, caminha ali. O caminho que Calvino fazia está preservado até hoje, a igreja que Calvino pastoreou lá está preservada até hoje, lá em Estrasburgo. Uma igreja de huguenotes franceses, calvinistas, obviamente. Aí, ele recebe o convite do conselho para voltar para Genebra. E Farel escreve para ele, Viret escreve para ele, ele responde para Pierre Viret, um amigo dele, a carta dele é o seguinte, em março de 1541, escuta, Viret, você está me pedindo para voltar para Genebra, por que você não me manda crucificar logo? Né? Para que eu vou voltar para aquele lugar que não quer nada com nada? Mas o próprio concílio da cidade insiste, volta Calvino, a gente sabe que te apedrejou no meio do sermão, mas volta, a gente está precisando de você, né? O evangelho está fazendo falta, estamos sendo destruídos pela falta de conhecimento. Aí Calvino, no dia 13 de setembro, de manhã, de 1541, entra de volta na cidade de Genebra. Eu guardei a data de 13 de setembro porque é meu aniversário.
Então eu sei que os grandes marcos da humanidade saem dessa data. É o grau de humildade que habita em mim. E o que Calvino faz? Calvino abre o sermão que ele tinha sido apedrejado no meio dele e diz assim, continuando de onde paramos, e termina sua pregação. E a igreja agora entende que Calvino não quer intrometer na vida deles. Calvino quer o conhecimento que liberta. Calvino começa a ensinar a igreja, então, a interpretar a Escritura, numa aula de escola dominical, na entrada da Catedral de Saint-Pierre, do lado direito, tem uma sala lá no cantinho, que está lá até hoje, e em cima tem uma frase, post tenebras lux, depois das trevas luz. Depois das trevas do conhecimento escondido, agora a Bíblia chega como luz para revelar. Cresceu tanto essa classe de interpretação bíblica, que ele teve que construir um auditório do lado da catedral, grande. Cresceu tanto o auditório que as pessoas queriam aprender a interpretar a Bíblia, que ele fundou a Academia de Genebra, que é até hoje a Universidade de Genebra, que funciona até hoje. Então, a grande herança da Reforma Protestante é o conhecimento, é o amor a Deus a partir da sua revelação. Essa é a nossa herança, e por isso que nós estamos em escola bíblica dominical aqui. Olha onde nós chegamos, 500 anos depois. Então, que não se perca isso. Esse amor ao diagnóstico teológico, para entender qual deve ser a nossa caminhada. Então, a soberania de Deus é para nós essa percepção que dependemos completamente dEle. E por isso ele diz, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a honra, a glória, o poder. Por quê? Por que Deus é digno de receber tudo isso? O texto sagrado vai responder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, a minha relação de adoração com Deus, que é soberano, parte do princípio de tudo. Por isso que Gênesis começa exatamente com essa palavra, no princípio. Por isso que João, quando vai falar de Jesus no Evangelho de João, usa a mesma palavra de Gênesis 1, no princípio. E identifica Jesus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, com Bereshit bara Elohim, lá de Gênesis 1:1. Ele usa em João 1:1 o verbo, designação da palavra grega logos, porque os seus leitores gregos sabiam que a palavra logos significava a força de energia que coordenava todo o universo. Olha a visão de soberania de Deus de João. Na cultura grega, quando um pai estava andando com um filho de mãozinha dada, ele ensinava o filho. Isso é chamado de o ensino peripatético, né? Que ele vai caminhando e ensinando. Herança de Aristóteles, né? De toda essa cultura grega de caminhar e ensinar alguém. Então, é o discipulado, né? Isso o pai fazia com o filho. Quando o filho olhava uma formiguinha batendo a antena com outra formiguinha, vocês já viram como é que formiga conversa? Né? Vem uma formiga lá, vindo de uma direção, a outra vem na outra direção, e bate a anteninha e conta para ela assim, sabe o que eu vi ali em cima? Não, um pedaço de chocolate que o fulano deixou cair no chão. Ah, vamos lá comer? Vamos. E elas vão conversando uma com as outras, vai ficando aquela fila do INSS, né? Tá, todo mundo na direção do chocolate. Na cultura grega, esse toque da formiga com a outra formiga era chamada de logos, que nós traduzimos como verbo. Então o pai falava para o filho falava, quem que coordena essas formigas? Aí o pai respondia para o filho, é o logos. Aí o filho perguntava, por que as estrelas não batem uma nas outras? A resposta do pai é o logos. Então, na cultura grega da época, o logos era a palavra, o verbo, a força que coordenava todo o universo. O que João faz? No princípio, era o logos. E o logos estava com Deus, e o logos era Deus. Ou seja, ele identifica a criação, o início de tudo, com a pessoa de Jesus Cristo. Para dizer, e esse Jesus
que se fez carne e habitou entre nós, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem veio sexta-feira, aqui, na exposição de Efésios 1, já sabe o que é glória. Não vou contar de novo. Tá bom, vocês insistiram muito. Glória não é apenas bater palma para Deus, porque Deus não tem crise de identidade, não fica deprimido esperando você bater palma para Ele. Glória é a palavra que significa o testemunho do caráter relacional de alguém. Então, por exemplo, eu sei que o reverendo Edson é uma pessoa com excelente gosto gastronômico, porque eu tenho essa experiência relacional com ele. Ele me levou para almoçar no Mercado Central, e eu tive uma experiência cultural, né, de comer o verdadeiro, como é que chama? Tropeiro mineiro. Entendeu? Então, é um testemunho. A gente andou junto, eu vi o caráter dele, percebi que ele conhece algumas coisas, e eu posso dar glórias para vocês sobre o caráter dele. Então, é isso que a natureza faz. João diz, nós vimos a manifestação dessa glória, o Deus com caráter revelacional, que eu conheço, ando com Ele, o Logos que criou todas as coisas, que está desde o princípio. Estão percebendo o diagnóstico, gente? Ou eu estou viajando aqui e os irmãos já estão pensando no almoço? Estão percebendo como é que a coisa é muito mais profunda? Aí eu pergunto para você, na vida prática, você quer questionar realmente os caminhos de Deus para a sua vida? Você realmente se acha capaz disso? Questionar a vontade de Deus, que tem a visão da eternidade, já que nós estamos aqui só de passagem? Isso aqui para nós é um tempo de missão. Paulo escrevendo, se a nossa vida se termina apenas aqui, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se nós entendemos que estamos aqui em missão, que isso aqui passa rapidamente para desfrutar a vida eterna com o Senhor, tudo ganha sentido. Eu fico pensando, gente, na Nova Jerusalém, as ruas da Nova Jerusalém, aquilo que a humanidade mata para ter hoje, que chama ouro, nós vamos pisar em cima, porque as ruas serão de ouro. Para mostrar que o valor humano não vale nada, né? Na Nova Jerusalém. E na Nova Jerusalém nós vamos nos reconhecer, porque os discípulos reconheceram Jesus. E na Nova Jerusalém nós vamos nos lembrar dessa aula de escola dominical. Vocês pensaram que maravilha? Reverendo Leonardo, opa, eu vou ter outro nome lá, mas vamos supor que tenha mesmo. Reverendo, vem cá, eu estava lá naquela aula, lá em BH, e eu vou dizer, obrigado, Senhor, mais um salvo pela tua graça. Né? Lembra quando o Senhor disse sobre glória, o caráter revelacional de Deus? O Senhor explicou assim, assim. Olha, encontrei com o reverendo Edson fazendo churrasco com o reverendo Rodrigo. Vai ser maravilhoso. Gente, se a nossa vida se resume apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, pensa na eternidade. A igreja cristã precisa resgatar os sonhos da vida eterna, o vislumbre da vida eterna, conforme a Escritura diz, né? Ler Apocalipse com essa santa esperança, expectativa. A gente fica preocupado com a aposentadoria aqui. Que bobagem. Descansa seu coração no Senhor, trabalha, projeta, mas não põe seu coração nisso, não. Trabalha, projeta sua aposentadoria aqui, mas isso tudo aqui vai passar rápido. Estamos caminhando para algo muito maior. Então, a soberania de Deus é a base de toda a nossa confiança. Louis Berkhoff diz assim, em virtude de sua obra criadora no céu, ou seja, o céu, a terra e tudo o que eles contêm lhes pertence. Ele está revestido de autoridade absoluta sobre as hostes celestiais, sobre os moradores da terra. Ele sustenta todas as coisas com a sua onipotência e determina os fins que elas estão destinadas a cumprir. Ele governa como rei, no sentido mais absoluto da palavra, e todas as coisas dependem dele e lhe são subservientes. Esta é uma boa,
definição de soberania de Deus como base para a nossa confiança. Ele reina sobre o visível e o invisível, perceba, hostes celestiais e sobre os moradores da terra, que é o que nós vamos falar hoje à noite. Muitas vezes nós perdemos essa percepção do sobrenatural, ficamos apenas no natural, existe um sobrenatural. Então, quais são as considerações bíblicas? Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Como o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, Daniel 4. Davi, rei de Israel, reconhece em 1 Crônicas 29, lembra da oração dele? No momento em que o povo deu ofertas, ele orou assim: Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo que está nos céus e na terra. Este reconhecimento da soberania de Deus, expresso em forma de oração, é ecoado na conclusão tradicional do Pai Nosso. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O Kloster vai dizer: Deus realmente é o único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Ele não divide isso com ninguém. Portanto, Deus é, pasmem, totalmente independente do homem. Ele não depende de nós. Mas mesmo assim, Deus quer se relacionar com a sua criação e quer manter uma vida de amor e comunhão com seus filhos e filhas. E é aí que nós entramos no projeto dele. Ele não depende de nós, mas ele nos cria para se relacionar conosco. Eu não sei se você já experimentou isso, mas tem amizade que não soma nada para você, só te dá dor de cabeça. Não precisa levantar a mão, mas eu sei. Mas você ainda assim é amigo dessa pessoa. Ela não te oferece nada. Só dor de cabeça, trabalho, te liga de madrugada, o pneu do meu carro furou. Mas por que você continua amigo dessa pessoa? Por causa do filéu, do amor de amigo. Não é? Eu gosto. Deus independe de nós. Um casal, um homem e uma mulher, que resolve ter filhos, eles teriam vida normal, mas eles resolvem ter filho. Sabe que a partir do momento que tiver um filho, a sua agenda vai mudar completamente. Vai ser uma agenda sacrificial. Mas ainda assim quer ter filho. Tudo que eu trabalhar agora vai ser para o meu filho. E quando ele chegar na adolescência, ele vai achar que sabe todas as coisas do universo e ainda vai me julgar. Mas essa fase passa. Tudo nós vamos direcionar para eles. Eles jamais vão entender o amor que nós temos. O amor é tão grande que Deus aprove revelar esse amor à humanidade usando exatamente esse exemplo. Ele é pai e nós somos filhos. Porque, pode perguntar para qualquer pai e mãe, se o filho precisar de um coração novo e o único compatível for o seu, você tira na hora e fala: vamos fazer a cirurgia agora. Você dá a sua vida pelo filho. Foi o que Deus Pai fez em nosso favor. Para reconciliar, para regenerar, era isso o preço necessário? Eis que Jesus veio e se deu, morrendo em nosso lugar. O justo pelos injustos, o santo pelos pecadores, o Criador pelas criaturas. E no estudo das religiões, gente, no estudo das religiões, só no cristianismo a divindade se sacrifica em prol dos seus adoradores. Todas as outras religiões são os adoradores que fazem sacrifício para a divindade. Somente no cristianismo a divindade se sacrifica pelos seus adoradores. Então, esse Deus que é totalmente independente, ainda assim, Ele derrama graça sobre nossas vidas. Eu quero encerrar com a confissão de fé de Westminster, no capítulo 2, o verso 1. E agora, queria que você participasse comigo, lendo a confissão de fé, já que é parte até litúrgica dessa igreja. Vamos lá? Pai infinito em seu ser,
cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Esse é o nosso Deus, tão bem descrito na confissão. Quando a confissão de fé de Westminster terminou, que ela foi apresentada ao parlamento, o parlamento disse: está excelente, só está faltando os versículos bíblicos. E aí teve que voltar para as comissões, e as comissões se debruçaram por mais um bom tempo para colocar os versículos bíblicos de todas as citações. Já tinham, obviamente, essas conclusões saído dos versículos bíblicos, do estudo de toda a Escritura Sagrada, mas isso não estava impresso na confissão. Eles tiveram que resgatar tudo isso. Como eu disse, é a Bíblia o objeto do nosso diagnóstico sobre Deus. Pergunta que não quer calar. Quem que será que sabe? O que eu vou levar para casa? Tá bom, pastor, o senhor falou, teve uma hora que eu estava com o senhor, teve uma hora que eu dei uma viajada e voltei nos meus pensamentos, mas o que eu levo para casa? Eu vou dizer só uma frase para você: descanse na soberania de Deus, descanse no amor de Deus, descanse porque Ele te ama, te criou, te preserva e conserva, e foi pago alto preço para que você tivesse o privilégio de chamá-lo de Pai. Descanse, Ele está no controle de toda a nossa história, da sua vida também. Amém?